Este é o nosso tempo. O principal até este momento. No estúdio, Yulia Gorovaya. Olá, 3 civis morreram e pelo menos mais 2 ficaram feridos em consequência dos ataques russos a Zaporizhia na noite de domingo para segunda-feira. Um dos feridos está em estado grave. Segundo dados preliminares, os russos realizaram pelo menos 10 ataques aéreos contra a cidade. 15 prédios residenciais e 10 casas particulares foram danificados. Um incêndio começou em uma instalação de infraestrutura civil. A operação de resgate e a remoção dos escombros continuam na cidade. Aconteceu uma explosão. Eu me levantei do sofá. Eu estava lá no sofá. Me levantei e fui até a cozinha. Entre a mesa e o fogão a gás, eu simplesmente sentei no chão. Na minha opinião, é seguro, sabe? Se o teto desabar, para que o teto não caia na cabeça, não atravesse. E depois começou a cair, em um lugar, em outro, mas é aqui perto, é bem aqui do lado. 1, 2, 3, 4. Depois, pim-bum. E tudo começou a desabar lá, muita poeira. Eu nem entendi direito já. Antes disso, tinham as janelas, tudo voando, assobiando, caindo, tudo desmoronando. Depois eu saí correndo e já fui para a casa do vizinho. Na noite passada, as regiões de Donetsk, Dnipro, Sumy, Kiev, Kharkiv e Kherson também foram atingidas por ataques russos. Isso foi informado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ele também destacou que os russos continuam bombardeando civis e alvos civis. Assim, em Sumy, atingiram uma fábrica de pão, uma escola e uma creche. Em Malotatarnovka, na região de Donetsk, uma escola também foi danificada. Para parar a guerra, é necessária uma pressão realmente forte sobre a Rússia. E isso precisa ser feito em conjunto, declarou o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky. Ele também observou que, pela 4ª vez, a Rússia cinicamente acompanha o trabalho da Assembleia Geral da ONU com assassinatos. A Assembleia Geral da ONU já está praticamente começando seus trabalhos. Os líderes vão se reunir em Nova York. Pelo 4º ano consecutivo, a Rússia acompanha com assassinatos um dos mais altos eventos diplomáticos. É exatamente por isso que é tão importante que esta semana seja produtiva. É necessário agir para que assassinatos e guerra não se tornem rotina. É preciso uma pressão realmente forte sobre a Rússia, novos passos conjuntos de todos no mundo que acreditam que o direito internacional deve voltar a funcionar. Europa, Estados Unidos, países do G7 e do G20, todos que têm influência real sobre a Rússia. Sanções fortes, forte pressão política, responsabilidade pela guerra. Tudo isso é necessário, tudo isso vai acontecer. Obrigado a todos que ajudam. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Na madrugada de segunda-feira, a Rússia lançou mais de 140 drones de diferentes tipos contra a Ucrânia. Cerca de 80 deles eram Shahed. Isso foi informado pelas forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia. Os defensores do céu ucraniano neutralizaram 132 drones no norte, sul, leste e centro da Ucrânia. Foram registrados impactos em 7 locais. Em outros 8 locais, caíram destroços de drones abatidos. Os soldados ucranianos destruíram 2 aviões russos B-12 Shaika na Crimeia temporariamente ocupada. Isso foi informado pela Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Segundo o órgão, a operação foi realizada pela Unidade Especial Primária. Durante todo o tempo de operação do B-12, eles foram atingidos pela primeira vez. Esses aviões são equipados com equipamentos para busca e combate a submarinos. Durante esse mesmo ataque, os combatentes da GUR também inutilizaram um helicóptero russo multifuncional Mi-8. As garantias de segurança para a Ucrânia, que estão sendo discutidas pela coalizão de países interessados, devem significar a disposição dos países europeus de lutar contra a Rússia em caso de uma nova agressão contra a Ucrânia, declarou o presidente da Finlândia, Alexander Stubb. Ele destacou que as garantias só entrarão em vigor após um futuro acordo entre a Ucrânia e a Rússia, mas Moscou não tem e não terá direito de veto em relação ao seu formato. O assunto será aprofundado por Natalia Guzak.
A Ucrânia alcançou um progresso significativo nas negociações sobre garantias de segurança com os Estados Unidos e parceiros europeus, declarou o primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Sergiy Kyslytsya. Acho que estamos avançando, e posso concordar com aqueles que dizem que o progresso não é suficiente ou não é tão evidente quanto gostaríamos, mas realmente estamos tendo sucesso. E eu acho que o ponto de virada aconteceu durante a reunião em Washington, D.C., quando os americanos e o próprio presidente Donald Trump confirmaram que os Estados Unidos fariam parte das garantias de segurança. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou que a Ucrânia preparou uma base para as garantias de segurança que a Europa está pronta para oferecer, levando em conta que os Estados Unidos estarão ao lado. As partes realizaram muitas discussões e diálogos em diferentes níveis. A última aconteceu no dia 20 de setembro, 3 dias antes da abertura da 80ª sessão da Assembleia Geral da ONU. O chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Andriy Yermak, discutiu as garantias de segurança para a Ucrânia com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Discutimos a preparação das garantias de segurança para a Ucrânia, assim como a ampliação da cooperação nas áreas militar, de defesa e econômica. Junto com Marco Rubio, destacamos a importância do próximo encontro entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump como parte do diálogo contínuo entre os dois líderes, voltado para alcançar uma paz justa. Andriy Yermak, chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, no Telegram. Volodymyr Zelensky planeja se encontrar com Donald Trump à margem da Assembleia Geral da ONU. Cerca de 100 presidentes e mais de 40 chefes de governo vão se reunir em Nova York para a semana de alto nível. O presidente da Ucrânia informou que, durante o encontro com o chefe da Casa Branca, quer entender o quanto as partes estão próximas de compreender que as garantias de segurança devem ser exatamente como a Ucrânia necessita. As negociações entre os presidentes da Ucrânia e dos Estados Unidos podem desempenhar um papel importante na resolução pacífica, acredita o representante permanente da Ucrânia na ONU, Andriy Melnik. Pessoalmente, tenho uma boa sensação de que conseguiremos encontrar uma maneira muito delicada de fazer com que a Rússia entenda que não dá mais para se esconder atrás de pretextos e explicações. Precisamos trazê-los de volta à mesa de negociações e, infelizmente, parece que os Estados Unidos e o presidente Trump são agora os únicos capazes de alcançar esse objetivo, disse Andriy Melnik, representante permanente da Ucrânia na ONU, em entrevista à Deutsche Welle. O presidente Trump declarou repetidamente que está decepcionado com Putin. O chefe da Casa Branca pediu aos exportadores de petróleo que reduzam os preços dos combustíveis. Ele destacou que os Estados Unidos estão aumentando a produção de petróleo e fazendo todo o possível para reduzir o custo das matérias-primas. Segundo Trump, essa pressão econômica pode forçar a Rússia a encerrar a guerra contra a Ucrânia. Afinal, a principal fonte de financiamento do Kremlin continua sendo o comércio de recursos energéticos. Isso automaticamente vai parar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Baixem os preços só mais um pouco, e isso vai acabar com a guerra. Estou decepcionado com Putin, mas eles vão perder. 5.000 pessoas morrem toda semana. De 5 a 7.000 pessoas morrem toda semana sem motivo. As garantias de segurança para a Ucrânia, na verdade, devem servir como um fator de dissuasão. E isso precisa ser convincente, afirma o presidente da Finlândia. E isso só é possível se os países europeus estiverem dispostos a lutar contra a Rússia em caso de uma nova agressão de Moscou. E, sem dúvida, Putin não tem e não terá direito de veto sobre o formato das garantias de segurança para a Ucrânia, destacou Alexander Stubb. A Rússia não tem absolutamente nenhum direito de opinar nas decisões soberanas de um Estado independente. Por isso, para mim não é uma questão se a Rússia vai concordar ou não. Claro que não vai concordar. Mas essa não é a questão principal. Alexander Stubb, presidente da Finlândia, em entrevista ao The Guardian. No entanto, para começar, na opinião de Alexander Stubb, é necessário alcançar progresso no processo de negociação. O presidente Volodymyr Zelensky já declarou repetidas vezes sua disposição de se encontrar com Putin. O presidente dos Estados Unidos também está pronto para uma reunião trilateral. Mas Putin se recusa a negociar no mais alto nível e apenas intensifica os ataques à Ucrânia. Natália Buzova, Dmitry Tengelov para o canal Freedom TV. Protestos em larga escala tomaram conta do Peru.
Conflitos em larga escala ocorreram na capital do país, Lima. Ativistas atiraram garrafas e pedras na polícia enquanto eles tentavam invadir prédios do governo. Em resposta, as forças de segurança usaram gás lacrimogêneo. Os manifestantes estão indignados com a política da presidente do país, Dina Boluarte, especialmente com a reforma da Previdência que está sendo preparada. A aprovação da chefe do Peru despencou devido a escândalos de corrupção e ao aumento da criminalidade. Enquanto isso, o ditador norte-coreano declarou que a Coreia do Norte está desenvolvendo uma poderosa arma secreta. No entanto, Kim Jong-un não revelou detalhes. Segundo ele, porém, os novos desenvolvimentos supostamente aumentarão drasticamente o potencial do exército norte-coreano. Na véspera, o ditador ressaltou que não pretende abrir mão do arsenal nuclear, nem mesmo em troca do fim das sanções americanas. Mas afirmou que a Coreia do Norte não tem motivos para evitar o diálogo com os Estados Unidos. E até contou que lembra com carinho dos encontros anteriores com o presidente Trump. Israel condenou duramente os países que reconheceram o Estado da Palestina. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que vai lutar na ONU e em outros fóruns internacionais contra essa decisão. Segundo ele, isso coloca em risco a coexistência de Israel e incentiva os atos terroristas do Hamas. Tenho um recado claro para aqueles líderes que reconhecem o Estado palestino após o massacre horrendo de 7 de outubro. Vocês estão dando uma enorme recompensa ao terrorismo. E tenho mais um recado para vocês, e isso não vai acontecer. O Estado palestino não será criado a oeste do Rio Jordão. Durante anos, eu impedi a criação desse Estado terrorista, apesar da enorme pressão tanto interna quanto internacional. A resposta à última tentativa de criar um Estado terrorista bem no coração da nossa terra será dada após meu retorno dos Estados Unidos. Aguardem. Lembrando que, recentemente, mais um país reconheceu o Estado da Palestina, Portugal. Antes disso, Canadá, Reino Unido e Austrália já haviam tomado essa decisão. Essas decisões foram tomadas às vésperas da Assembleia Geral da ONU, que, vale lembrar, começa hoje em Nova York. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.